todos os delinquentes acabam ficando em volta do 10 de 1. Então o delinquente fala para outro cara que tá sentado no lado do 10 de 1. Camaradinha, eu quero falar com sua amiguinha agora, então você podia sair do lugar? Então o outro cara fala que sim. O delinquente fica surpreso que o 10 de 1 tá estudando, então ele pergunta qual é a dele. Um dos caras fala que o 10 de 1 é um bonitão pelo jeito de verdade. Então ele é? É. A minha opinião, a conversa desse cara aqui é bastante estranha, né? Chamando o 10 de 1 de bonitão de verdade. O cara fala que não é pra elogiar o 10 de 1, não. Então o cara fala: oi, novato, eu sou o GB da sala 3. Eu sei que o nome dele é outro, mas eu vou chamar de GB, viu? Só pra ficar mais fácil. Então o GB fala que ele ficou sabendo que o 10 de 1 acabou batendo no maninho. Então ele fala que ele ficou preocupado por o 10 de 1 acabar ficar se achando que ele é o fortão só por ter batido no idiota do maninho. Então o 10 de 1 acaba parando de escrever. Então o 10 de 1 acaba mandando o GB calar a boca porque ele tá fazendo muito barulho. Assim, o 10 de 1 não tá conseguindo estudar direito. Então, o 10 de 1 manda ele fala logo o que ele quer porque ele tá bastante ocupado. Então o GB fala que corajoso, então você é. Então o 10 de 1 fala porque eu sou corajoso, eu só tô falando com um idiota na minha frente. Então o 10 de 1 fala que ele é patético. Então o GB fala beleza, pelo jeito você é bastante divertido. Tá achando que você é só um porra de um idiota. Então o GB fala que vejo você na saída 10 de 1. Melhor você se preparar porque eu não sou um fracozinho como o maninho era. Então depois disso o GB acaba saindo chamando seus capangas pra ir junto com ele. Então o 10 de 1 se pergunta por que todos estão assim logo no primeiro dia e só queria ser um estudante normal nesse primeiro dia dele. Então a garota lhe fala que o GB é bastante forte, que o novato, que é o 10 de 1, acabou se metendo em um problema logo dos grandes. Deixando de cabelo surpreso que ela tá preocupada com o novato. Então a garota fala que ela não gosta do GB, que ela prefere o novato no lugar dele. Ela pergunta para o do cabelo loiro se ele tá afim que o GB se torne o líder da sala deles. Mas o de cabelo loiro não consegue responder, então o maninho acaba se levantando e fala que não quer não. Então o maninho começa a andar e o de cabelo loiro pergunta onde o maninho vai. Então a garota pergunta se ela vai falar com o novato, se ela pode ir junto com ele. Então o maninho acaba chegando lá do 10 de 1 e pergunta se ele pode sentar, então o 10 de 1 fala que não. Então o maninho acaba se sentando de qualquer jeito e fala que o GB acabou falando para ele era tudo verdade. E o melhor que o 10 de 1 fala que ele não mandou ele se sentar. O maninho fala que o GB é diferente dos caras da sala 2, que ele é um lutador de verdade. O 10 de 1 fala que o maninho não precisa se preocupar com isso. O maninho fala, mesmo assim ainda quero te ajudar. Acaba deixando todo mundo tava lá surpreso que o maninho quer ajudar o 10 de 1. Todo mundo de verdade. Então o 10 de 1 fala, você, me ajudar. O 10 de 1 pergunta para o maninho o que ele tá tramando agora. O maninho fala que pode falar qual a estratégia que o GB usa para lutar. O 10 de 1 fala que ele não precisa. Mas assim mesmo o maninho começa a falar qual a estratégia que o GB usa para lutar para ele. Então o maninho começa dizendo que o GB treina a boca desde criança. Mas o 10 de 1 fala que não precisa mesmo, ainda chama o maninho de idiota. O maninho fala que o GB não se importa com o boxe mais. A Suana acaba nos cortando para o GB tirando a sua camisa. Então o GB fala para trazer logo o saco de pancadas. Então o GB fica se perguntando por que só tem 3 sacos de pancada, não era para ter 4? Os figurantes falam que o número 4 acabou sendo hospitalizado. O GB pergunta por que ele foi hospitalizado. Então o GB pergunta se é por causa dele. Então o figurante fala que não é não, porque ele, pelo jeito ele caiu. Então o GB fala que é sério isso, eu só tô ajudando você a se exercitarem. Então o GB pergunta se a culpa desses são fracotes. O GB fala que eles vão precisar se esforçar bastante porque são só 3 agora. Então o GB fala que vão começar finalmente. O GB fala que não tem graça eles não revidar, tem que revidar de qualquer jeito eles. Com a cara séria, o GB fala que isso não é divertido, que eles podem ir pra cima dele. Então o primeiro figurante acaba indo com tudo pra cima do GB e acaba levando algum soco na cara que acaba fazendo ele voltar com tudo pra trás. Então o segundo figurante acaba fechando os olhos e tendo coragem de partir pra cima do GB. Então o GB dá um soco na barriga dele, depois dá outro na cara dele, que acaba fazendo ele se esborrachar no chão. Mas pelo jeito esse figurante não tá conseguindo se movimentar e tanto medo que ele tá sentindo do GB agora. O GB fala qual foi, que já mandou ele de uma vez logo. Dá pra ver que o figurante tá com bastante medo, então o figurante acaba tendo coragem de partir pra cima do GB com tudo. Então o GB acaba chamando o figurante dele e dar um soco na cara dele. Então depois o GB começa a dar vários socos no figurante. O GB fala pro figurante começar a se defender logo. O GB fica mais irritado porque pelo jeito o figurante não tá se defendendo e acaba xingando o figurante. Ele mover seus braços pra ele conseguir se defender logo dos golpes dele. Mas o outro figurante acaba ficando olhando para o GB com a cara não acreditando nisso. O GB olha pra um dos figurantes que tava sentado e manda ele se levantar logo pra ele partir pra cima do GB logo. Ele pergunta se já é cansado. Então o GB fala que tá pegando leve para a luta durar mais. Então o GB pergunta pra eles se estão fingindo para a luta acabar mais ligeiro. Então o GB fala que eles são fofos. Então o GB fala que ele mandou se esforçarem mais. Mas pelo jeito eles não estão fingindo de verdade não. Então o GB fala que pelo jeito eles vão ter que fazer uma visitinha no amigo dele no hospital. Então depois disso acaba nos cortando para o refeitório, que pelo jeito estão falando, todo mundo tá falando do novato agora. O 10 acaba ficando envergonhado porque ele anda junto com o 10 de 1. Então o 10 acaba se sentando e reparando no seu almoço. Então o 10 pensa que faz muito tempo que ele comeu comida da escola. Isso eu lembro que ele só tava comendo comida estragada praticamente lá do supermercado que ele trabalhava. É que mostra o flashback do antigo patrão do 10 de 1, mas eu não vou falar porque pra mim é relevante. Mas então pensando que pelo jeito do 10 é bastante bonito. Rapaz, tem umas que eu penso que eu tô fazendo da minha vida. Então o não vai ficar pensando porque ele chegou hoje. Outro filme ficou falando, então aquele cara que acabou com o maninho, ele mal chegou já quer ser líder.
Meus amigos, aqui tem alguns personagens que vão ser importantes lá pra frente, mas eu vou chamar de figurante porque agora não é importante para mim, viu? A minha questão nessa Dajon pergunta por que ele tá comendo sozinho, mas estava amigo do Dajon lá do lado. Ele fala que ele não tava sozinho, mas ela fala que vai comer junto com eles. Então ela fala que vai sentar do lado dele, mas depois disso os outros Tunhatlup acabam chegando, que é o Maninho, o Cabeludo e o Zé do Pão. Acabam sentando no lado do Dajon. Eu pergunto o que eles estão fazendo, então pra mim pergunta se ele sabe o nome dela. O figurante acaba chamando o Dajon de bonitão, então eu penso que pelo jeito ele entrou no grupo do Maninho. Meus amigos, eu acho que tem alguém nessa escola bem aqui, só pode dizer isso, né? O Maninho manda o Dajon comer tudo, então o Dajon fala que o Maninho não manda nele. O Maninho fala que o GB não será tão fácil como ele e os outros que ele derrotou até agora. O Dajon fala que você disse que venceria porque tá tão preocupado com o GB. O Dajon fala, aliás, porque você tá tentando me ajudar. O Maninho fala que ele acha que a luta dele junto com o GB ainda tá acontecendo. Mostra um flashback do Maninho lutando junto com o GB, que provavelmente o GB ia ganhar, mas o Maninho, como ele joga sujo, usou seu golpe fatal no GB. Como vocês sabem, eu não vou narrar essa luta porque pra mim não faz tanto sentido eu narrar, né? Ele acabou usando só o golpe fatal que é pegar lá nos corredores dele, você sabe, né? Vou deixar o Dejão sem acreditar que ele fez isso mesmo. Então o Dejão perguntou se não foi aquele que ele fez, né? Então o Maninho fala que foi isso mesmo, foi assim que ele conseguiu vencer a luta contra o GB. O Maninho acaba a gente sério, então ele fala que o GB não tá reconhecendo mais que o Maninho venceu dele. O Maninho fala que nunca teria vergonha dessa vitória que ele teve contra o GB. Mas pelo jeito ninguém mais tá acreditando que ele venceu mesmo. O pensamento do Dejão, ele pensa como você esperar que alguém aceitasse isso. O Maninho fala, resumindo, ele é um boxeador com bastante esquiva, que é uma sua habilidade principal. Embora seu poder de ataque não seja tão forte, mas ele consegue bater com bastante precisão na pessoa. O Onion fala, depois de perder não quis mais lutar comigo. O Cabeludo pensa que talvez porque ele não quer passar por aquilo de novo. O Onion fala, por causa disso, ele vai acabar com você, assim nós perderemos todo mundo. O Cabeludo fala que não, o Dagon não pode deixar isso acontecer. Então o Onion espera que o Dagon consiga acabar com esse cara logo. Mostra dois figurantes andando discutindo sobre um corpo que eu não sei o que é. Pelo jeito o Dagon acabou reconhecendo esses dois figurantes aí. Pra perceber que os dois figurantes estão bastante felizes quando estão conversando. Então os figurantes acabam derrubando o corpo no prato do Daejeon. Outro figurante acaba pedindo desculpa por ter derrubado esse corpo no prato do Daejeon. O Daejeon pergunta para o figurante o que ele tá fazendo agora. A garota que pediu estar filho do Daejeon fica bastante irritada porque ele fez isso no prato do Daejeon. Fala que ele é bastante infantil em fazendo isso com ele. Então o cara fala que ele já pediu desculpa por ter feito isso com o Daejeon. Decide que ele vai embora, mas antes de cara conversa com o Daejeon mais um pouco. Então depois disso o Daejeon acaba pegando o braço dele e manda ele esperar agora. O Daejeon fala que isso não é por ver, é algum outro tipo de coisa aí que eu não sei o que é. Como eu não tô com a cabeça muito para editar, então eu vou dar um resumo do resumo para vocês, viu? Não vai ficar tão detalhado como eu sou acostumado a trazer para você, mas vai dar para assistir. Desculpa de verdade por isso, porque eu tô sem cabeça para editar hoje, normalmente. Aqui continua com a discussão do Dagon, aquele cara que derrubou comida no prato do Dagon, continua a discussão. Os figurantes ficam se perguntando se o Dagon vai brigar mesmo com esse cara, ou coisa do tipo. O Dagon fala que isso aqui não é porra, é outra coisa que ele derramou no prato dele. Ele acaba falando que não é nada demais, que parece soltar ele logo de verdade, que senão ele vai ficar bastante zangado pro Dagon. Um aperta o braço dizendo, zangado você? Pelo jeito pela cara dele, ele não tá mais tão alegre assim não. O Dagon fala se eu vou pedir desculpa ou não, isso é decisão em mim. Então depois o Dagon acaba tocando, manda o cara esperar, mas quando ele vê a mensagem da secretária que contratou ele. Termina que a secretária falou que ele não pode praticamente se expor muito e não pode brigar muito com outras pessoas. Que se controlar mais, coisa do tipo. Se as pessoas descobrirem, ele vai acabar perdendo esse emprego dele e vai voltar pra antiga vida dele. Mas pelo jeito o Dagon não quer voltar de jeito nenhum pra essa antiga vida dele. Tanto quando a gente fala que o Dagon soltou ele, então pra eles ir embora. Então decide que vão embora. Depois sabe que o Dagon foi embora, o Dagon foi um pouco zangado, mas deixa sair de mão, né? O Dagon pensa que a missão de hoje dele já foi feita, que ele já conseguiu derrotar pelo menos 3 delinquentes hoje. O líder da sala. Depois disso, o Dagon decide que ele não vai mais comer, decide que vai sair. Todos os outros perguntam qual é a estratégia dele pra enfrentar o GB. Ele fala que não vai inventar nenhuma não, que vai enfrentar ele normalmente. Não mostra lá fora o Dagon andando pensando. Então o mesmo cara que derrubou comida no prato dele acaba reencontrando o Dagon. O cara finge que não viu e tenta voltar, mas o Dagon acaba pegando ele e fala pra ele que ele não vai fugir agora. O cara leva o Dagon pra um lugar bastante isolado e os dois começam a brigar lá. O Dagon acaba dando só um soco nele que acaba fazendo desmaiar. Depois disso o Dagon decide que ele vai mesmo lutar contra o líder da sala 3. Ele pergunta onde tá o líder da sala 3. O cara falou que tá espancando seu saco de pancadas. Então depois disso o Dagon pergunta se saco de pancadas são alunos. Então o cara fala que é. Depois disso o Dagon pergunta onde fica a sala 3. Então o cara fala onde fica. Então fala que agora não é hora de se segurar, que ele tem que ir com tudo logo. Depois de sair nas costas pra sala 3 e o Dagon mal chegou já, um dos figurantes acabou batendo com tudo na praia onde o Dagon tava olhando. O delinquente lá pergunta quem é que tá lá fora. Então um amigo do delinquente acabou indo ver, então o Dagon manda ele sair da frente. O Dagon acaba vendo toda a cena dos
os outros figurantes acabou tudo espancado do cara aí do GB. Então vem que esse saco de pancada não conseguiu nem revidar, então não vale a pena lutar contra ele. Vou ficar se perguntando porque os outros não ajudam, os outros estavam apanhando. Depois o Dragon acaba lembrando do seu passado, que ele também sofreu a bullying porque ele era órfão. É que outro delinquente salvou ele, espancou o cara que tava fazendo bullying com ele, falou que ninguém mais podia mexer com o Dragon. O Dragon pensou, o único jeito de vencer bullying é usando o próprio bullying contra eles. Ele ia defender os mais fracos com isso. Não fala pro GB não se finge tão que são fortes quando ele bate em saco de pancadas tão fraco. Então vencer de um cara mais forte pra provar isso. Então o Dragon fala, então é você que é o mais forte que vai me vencer, né? O Dragon fala, se você gastar muita energia também vou bater num saco de pancadas aqui. Que tá você, então o cara que ele plantou acabou ficando mais agitado. Então assim você parece que é bastante forte, então eu vou aceitar lutar contra você. Por isso o cara prepara um soco pra acertar no Dragon, mas o Dragon consegue se defender facilmente e segurando no braço dele e a camisa dele. Então o Dragon, por sua força, acaba jogando ele contra a parede. Depois o Dragon acaba dando um soco bastante foi na cara desse delinquente que quer fazer ele desmaiar na hora pra ele cair no chão. Acaba deixando o segundo bastante surpreso com isso, que o Dragon derrotou ele facilmente com um único soco. Então o Dragon fala que ele é bem bom pra bater, que ele parece mudar a máquina de dar soco. O Dragon pergunta para o GB aí como vai ser agora. Do jeito o GB tá bastante danado com uma situação dessas. Então o Dragon pergunta de quanto saco de pancada ele vai precisar ainda.